Da mesma noite aqui em Curitiba, a pergunta do vídeo é a seguinte: compensa, vale a pena ir morar na cidade grande pensando em ganhar mais, em ter melhores oportunidades de emprego, mas ao mesmo tempo tendo que enfrentar o estresse e os altos custos da vida na cidade grande? Bem, parece que os brasileiros estão dando uma resposta aí em números para essa questão. Uma análise do Censo 2022 trouxe algumas indicações. Aqui é matéria da Agência Brasil. Censo 2022, o que explica a queda populacional em diferentes capitais. Aqui eles falam sobre o resultado do censo que acusou declínio nas grandes cidades em termos populacionais. Vamos ler aqui o texto. A divulgação dos primeiros dados do Censo 2022 pelo Instituto IBGE revelou que as cidades de Salvador, Natal, Belém e Porto Alegre tiveram reduções populacionais acima de 5% nos últimos 12 anos. Embora com percentuais menores, o número de moradores em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro também encolheu. Ao mesmo tempo, foram registrados aumentos tímidos em cidades como São Paulo e Curitiba. Ou seja, as grandes capitais, as grandes metrópoles brasileiras estão reduzindo de tamanho. Isso vai de encontro a uma realidade demográfica nova, em que tudo indica que em breve o Brasil vai entrar em declínio populacional, mas nas grandes cidades o fenômeno já está acontecendo de forma antecipada. Por que será? Não é segredo para ninguém que a vida nas grandes cidades tem vários problemas e as pessoas parece que estão tomando decisões de sair dos grandes centros aos poucos. E o mesmo fenômeno se encontra lá no outro lado da questão demográfica. As pequenas cidades também estão diminuindo. Isso é muito evidente em países como Japão e alguns países da Europa, como a Itália. Lá no Japão, as pequenas cidades estão ficando despovoadas, cheias de casas vazias. Na Itália também as pequenas cidades estão realmente desaparecendo, virando cidades fantasma. Lá você tem aquelas casas à venda pelo governo por €1. É preciso tomar cuidado porque essas casas estão lá em pequenas cidades decadentes. E você tem que assumir um compromisso de restaurar a casa, morar no local, abrir um negócio, coisas que revitalizam a economia local. Então você veja que os dois extremos estão em declínio, né? Tanto as cidades grandes como as pequenas cidades. E a pergunta é, para onde que está indo esse povo, né? O que está acontecendo? Bom, nos países europeus, lá no Japão, sabemos o que está acontecendo. O povo está indo morar na cidade dos pés juntos. A população está diminuindo, realmente está reduzindo as cidades e as casas estão ficando vazias por falta de gente. Aqui no Brasil o esquema é um pouco diferente. Então aqui matéria do jornal da Unesp. Expansão de cidades médias é destaque no Censo 2022. Municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes tiveram um crescimento relativo superior ao de cidades grandes e de capitais nos últimos 12 anos. Então, realmente parece que a população está em movimento aos poucos e se deslocando para as chamadas cidades médias. Aqui no Brasil são destacadas as cidades médias do interior, não as litorâneas, e isso se explica aí por vários fenômenos, né? Por exemplo, a ocupação do interior do Brasil aí como fronteira agrícola realmente é uma fronteira de oportunidades, as pessoas estão indo lá atrás de oportunidades. Mas o que justifica esta migração aí, essa saída das cidades grandes? Vamos analisar o caso procurando entender quais são as vantagens e desvantagens de morar na cidade grande. Vamos enumerar aqui algumas desvantagens de morar em cidade grande, nas grandes metrópoles.
Primeiro, tempo consumido com deslocamentos. Na cidade grande tudo é longe, a moradia é longe do trabalho, a moradia é longe do lazer, você tem que fazer grandes deslocamentos e deslocamentos aí em trânsito fechado com velocidade baixa, realmente estressante, custoso e toma tempo. Outra questão. Custo de moradia bastante alto. As cidades vão atraindo gente, cada vez mais gente entrando e o espaço ali vai sendo ocupado. Chega uma hora, começa a faltar espaço e quando falta espaço na horizontal, as pessoas passam a usar o espaço vertical, ocorre a verticalização, é prédio para todo lado. E, obviamente, essa falta de espaço, essa falta de lugar para construir, aumenta toda uma inflação de custos. O preço da moradia fica muito mais alto do que numa situação lá onde não tem toda essa demanda por área construída. Outra questão, custo de vida alto nas grandes cidades, tudo fica mais caro, por quê? Porque em função de atrair profissionais com mais altos rendimentos, isso desequilibra aí a oferta e procura e as coisas ficam naturalmente mais caras, aí porque é a lei da oferta e procura. Então, tipicamente, inclusive criar filhos na cidade grande é bem mais caro em termos de educação, saúde, fica tudo com custos mais elevados. Outro problema da cidade grande é a questão da violência, atrai muita gente, é um ambiente ali de impessoalidade, ninguém conhece ninguém, então o bandido fica ali mais ou menos no anonimato, isso facilita ali a ação do bandido, está tudo muito adensado, tem muita gente para atrair aí o interesse da criminalidade. Outra questão, poluições de todos os tipos, é poluição do ar, é poluição sonora, é poluição visual, né? A cidade grande é bastante poluída em todos os sentidos. Outra questão, setorização. Normalmente as leis de urbanismo elas acabam influenciando ali como que vai ser usado o espaço urbano. Então vai ter as áreas que vão ser exclusivamente comerciais, as áreas que vão ser exclusivamente industriais, as áreas que vão ser exclusivamente residenciais. Então fica tudo setorizado, tudo longe uma coisa da outra. Você mora num lugar, você compra em outro e você trabalha em um terceiro. Então essa setorização também vai gerar ali um ambiente degradado. Por exemplo, quando você tem um centro comercial onde só tem escritório e loja, deu 6 da tarde, aquilo vira um deserto, um espaço ocioso ali, inclusive perigoso de circular nesses ambientes aí que tem uso setorizado, e que talvez fosse melhor adotar políticas urbanas em que todos os ambientes tivessem multiuso, como era nas sociedades mais antigas, nas cidades à moda antiga, né? E agora vamos falar de alguns fatores psicológicos que não são tão perceptíveis, mas que influem bastante aí na sensação de má qualidade de vida das grandes cidades. Por exemplo, né, a impessoalidade. Né? Na grande cidade não tem aquela sensação de vida comunitária que você tem nas pequenas cidades, uma pessoa conhece a outra, uma ajuda a outra, estão todos ali com interesses comuns. Na grande cidade você normalmente não sabe nem qual é o nome do seu vizinho de apartamento ali. Outra questão, estresse generalizado, tudo é muito cheio de gente, onde você vai, você cruza com gente com alta concentração, o trânsito é tenso, você tem que estar sempre ali com a atenção concentrada, existe poluição visual e sonora em todo lugar, então a tua atenção está sempre sendo ali captada e você fica numa condição de tensão permanente. Né? E eu diria também um outro componente psicológico aí que a grande cidade, ali falta escala humana. O que é escala humana em termos urbanístico e arquitetônico? Eu vi uma vez uma definição muito prática do que é escala humana. Uma cidade ela tem escala humana quando a pessoa que está lá no último andar do prédio sai na janela e grita ali para quem está andando na rua e as pessoas conseguem falar uma com a outra ali, porque a distância entre elas permite a conversação. Então, a escala humana é isso,
a rua, o prédio, o ambiente onde se vive não é gigantesco, não é formado por estruturas assombrosamente grandes que lhe fazem sentir-se como uma formiguinha, onde você se sente insignificante. E por fim, vamos citar o caso aí da falta de contato com a natureza. Tem pouco verde na cidade grande, você não ouve o canto dos pássaros, não vê animais, não pisa em grama, então também é um fator psicológico a considerar. É claro que a cidade grande tem seus atrativos, vamos falar, tem mais oportunidade de trabalho e emprego, porque se você perder o emprego aqui, ali na esquina tem outra empresa que está contratando, né, o que numa cidade pequena é mais difícil de acontecer. Tem a vida cultural agitada, que tem gente que gosta, né? Gosta de ter ali possibilidade de espetáculo, possibilidade de shows, possibilidade de concerto, de teatro, enfim. Para quem gosta de vida cultural agitada, a cidade grande tem mais oferta. Opções de lazer também são mais abundantes na cidade grande, considerando que você gosta de bares, restaurantes, de cafés e coisas do tipo. Se não é o teu feitio isso, talvez nem seja importante para você, mas muita gente valoriza isso. Opções de compra também são maiores aí na cidade grande, tem mais variedade de comércio, de forma de comprar coisas. Bom, e claro, né, tem certas profissões, certas atividades que só acontecem na cidade grande. Por exemplo, quem trabalha no mercado financeiro depende de ir lá viver num centro financeiro onde haja como conversar com seus pares, né? Quem trabalha com alta tecnologia provavelmente vai ter que ir a um grande centro, que é onde estão concentrados esse tipo de trabalho. Quem trabalha com cultura, se a pessoa aí é da área do teatro, do cinema, se é professor universitário, vai depender aí dos grandes centros também, né? As grandes corporações colocam suas sedes nas grandes cidades também. Então, para certos tipos de trabalho, tem que acontecer ali na cidade grande. Mas, tudo isso está sendo revisto nos dias de hoje, não está estacionário, está tudo mudando. Como as estatísticas mostram, as pessoas estão saindo da cidade grande gradualmente e estão, no caso do Brasil, estão indo para as cidades médias. Aqui no Brasil, o que se mostra é o seguinte, né? As pessoas estão saindo de cidades como Salvador, que é a capital, é a metrópole, e estão indo para cidades próximas, com população menor. No passado, essas cidades eram chamadas aí de cidades dormitório, mas hoje elas já estão ganhando estrutura, estão ganhando vida própria, estão se tornando espaços ali onde as pessoas até preferem viver ali, porque ali encontram uma qualidade de vida menor, menos agitação do grande centro, né? Tem a questão também que está havendo uma descentralização em vários aspectos. A cultura está se descentralizando, as universidades têm sedes em cidades menores hoje em dia, os clubes esportivos também às vezes vão para cidades pequenas, tudo está se descentralizando. Tem cidade média, pequena, e hoje em dia que tem orquestra sinfônica, tem corpo de balé, né? Enfim, a cultura está se descentralizando. Empresas de topo de linha, que atraem muitos talentos, muitas delas vão lá para a cidade média, porque ali tem mais qualidade de vida e daí atraem os melhores cérebros, que também, além de trabalhar, querem viver bem, né? Então tem essa questão. E tem a questão de empresas grandes que fogem do grande centro para fugir de pressões sindicais. Aconteceu muito no Brasil isso aí lá no final do século XX, onde empresas largaram São Paulo porque São Paulo estava muito concentrada a indústria metalúrgica, a indústria de automóveis, e daí o sindicato fazia pressões fortes sobre as empresas, então eles optaram aí por descentralizar para fugir dessas pressões econômicas e sindicais que acontecem aí quando há grande concentração econômica em um ponto só, né? Moral da história, está tudo em transformação. Deixo a pergunta para vocês, né?
Qual que é o seu habitat natural? Onde você gosta de viver? Na grande cidade, na média cidade, na pequena, no sítio ou no meio do mato? Qual que é a sua preferência? Deixa aí e dê uns comentários aí sobre o que está causando essa movimentação. Porque as pessoas estão fugindo dos grandes centros. Obrigado. Fui.